Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja Deus pela tua vida, você que saiu da tua casa, né? Para estarmos juntos aqui adorando ao Cordeiro. É maravilhoso, irmãos, se pudéssemos ficaríamos aqui só adorando, só engrandecendo a esse Deus que é digno de ser adorado. A sua bondade, ela é extraordinária para com as nossas vidas, amém? Quero convidar você a abrir o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Nessa noite nós vamos juntos adorar ao Senhor, né? Compartilhar sobre a vida abundante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E quando nós olhamos para essa vida abundante, nós entendemos que nós só recebemos ela através de Cristo Jesus, como a Letícia leu, abrindo aqui as escrituras do profeta Isaías, declarando que um filho se nasceu, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É sobre ele que nós vamos falar nessa noite. O Yeshua, Cristo do Deus vivo, aquele que foi morto sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar o direito da vida eterna. E foi através dele que um dia o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje, eu e você que estávamos desgarrados outrora, não fazíamos parte deste aprisco, que é o aprisco de Cristo Jesus. Hoje nós temos o direito e a oportunidade de fazer parte do aprisco de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Amém? E olhando para este evangelho, eu quero que você deixe aberta a palavra do Senhor. No capítulo de número 10, nós vamos falar um pouquinho deste evangelho. Aleluia, escrito por João, né? João, ele vem escrevendo o evangelho e eu consigo ver dois tópicos importantes que eu anotei e gostaria de compartilhar com você. João, ele escreve para os judeus, para os seus compatriotas, e ele conhecia bem o público a qual ele estava escrevendo esta carta através de Cristo Jesus. Ele vem relatando muitos feitos extraordinários de Jesus na terra, porque ele teve o privilégio de caminhar lado a lado com Jesus. Assim como eu e você. Você consegue sentir Jesus caminhando lado a lado com você? Porque ele disse, olha, eu estarei com você todos os dias da tua vida até hoje. Até a consumação dos séculos. Mas está difícil, bispa. Eu estou chorando, é tanta luta, é tanta prova, mas chegará o dia, como nós louvamos aqui nessa noite, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nunca mais. Porque na eternidade, aleluia, passará, aleluia, e ali nós nos alegraremos nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que o próprio Cristo Jesus vai nos servir a ceia. Irmão, você perdeu a oportunidade de glorificar ao Senhor. Um dia você vai estar sentado na mesa e Ele mesmo vai te servir. Isso é maravilhoso, aleluia, isso é para quem é do aprisco do Cristo do Deus vivo, amém? E eu vejo João combatendo, né, tópico 1, na íntegra do seu evangelho, quando ele escreve essa carta, ele combate o que primeiro? As heresias, as mentiras,
A religiosidade de um povo que teve o próprio Cristo presente, caminhando com ele no dia a dia, e eles não creram que ele era o Filho de Deus. E João, ele vem escrevendo para este público, a qual de muito conhecimento, de muita letra, de muita profundidade e conhecimento, mas na sua prática, na sua vivência em questão do amor, da piedade, da longanimidade, da paciência, do perdão, não tem muito. Então ele vem escrevendo essa carta, esse evangelho, combatendo este público. E com muita propriedade, aleluia, nós vimos também neste próprio evangelho de João mais um propósito, que é o que? João, ele começa relatando, ele traz sobre a pessoa de Jesus Cristo, lá no capítulo de número 1, se você voltar alguns capítulos aí da tua Bíblia, você vai dizer, que você vai ler e vai ver que João, ele vem trazendo Jesus como o verbo vivo. O verbo vivo que desceu do céu. Ele relata Cristo como o Filho do Deus vivo, o Redentor, o Cordeiro sacrificial que veio para tirar o pecado deste mundo tenebroso. Então, João, ele vai relatando todas essas verdades descritas na palavra de Deus. E através dessas verdades, nós podemos entender o que Jesus vem nos dizer através do capítulo de número 10. Quando ele fala, eu vim para que você viva, mas não é de qualquer maneira. Você vai viver e vai viver de uma forma abundante. E como é que eu consigo entender isso, né? Como é que eu consigo perceber isso? Eu vejo que desde o início, João, ele vem relatando os grandes feitos de Jesus. E por onde Jesus, ele passa, na medida que as pessoas têm a oportunidade de conhecer Jesus, o morto é ressuscitado, aquele que está enfermo, ele recebe saúde, aquele que está aprisionado por demônios, as cadeias, elas são quebradas, elas são livres, porque Cristo, ele veio para libertar os cativos. Aqueles que vivem oprimidos pela opressão, aleluia, de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas ele mesmo declara, mas eu vim para que vocês vivam, e vivam da melhor forma nesta terra, porque vocês são filhos de Deus, co-herdeiro comigo. Cristo está dizendo, vocês são co-herdeiro com Cristo da glória. Então nós precisamos entender o que é isso, viver desta forma, né? De uma forma diferenciada, independente das adversidades, independente do mar revolto estar, das tristezas, das decepções. Eu entendo que em Cristo Jesus eu sou muito mais do que vencedora. Não importa o que falam de mim, não importa a forma que me olham, não importa as palavras que professam. Em Cristo Jesus eu sou muito mais do que vencedora. Eu posso vencer todas essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim, e por ele habitar dentro de mim, eu posso vencer, eu posso até chorar, mas no Senhor eu me alegro, porque ele é toda fonte de alegria. Eu posso até mesmo estar chorando, debilitada, mas eu sei que se eu for para Jesus, aos pés da cruz, ele vai me consolar. Quantas vezes você dobra os teus joelhos com o teu coração tão pesado, tão dolorido, e ali você deixa aos pés de Jesus toda a situação que te oprime, todo o peso que está sobre você. Jesus, ele troca este fardo pesado.
Ele troca este fardo, esse peso, essa tristeza, e Ele transforma em alegria, porque Ele é a fonte da água da vida. Aleluia! Você crê assim? Que Cristo, Ele é a fonte da água da vida? Aleluia! E olhando para o capítulo 1, a Bíblia vai dizer que um dia João estava batizando, e de longe ele avista um homem chegando, e ele diz: eita, este que está vindo, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Como, Senhor, tu vês a mim para que eu te batize? Sou eu que tenho que ser batizado por ti. Ele diz: João, convém que se cumpra as Escrituras. E ali Jesus, ele se submete, ele desce as águas, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tem uma visão extraordinária. Ele vê ali o céu se abrir e o Espírito Santo pousar sobre Jesus, e ele ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho, em quem eu tenho muito prazer. Ele é o enviado, ele é o desejado, ele é aquele que vai salvar a humanidade. É isso que Deus estava falando com João, ali no seu particular. Jesus pôde verdadeiramente cumprir tudo aquilo a qual ele foi enviado nesta terra. E João, ele pôde contemplar isso, e ele relatou para que nós, hoje, pudéssemos verdadeiramente compartilhar, irmãos, e viver. Não basta somente nós lermos. Nós precisamos entender o que é que estas Escrituras querem se revelar para mim. E através daquilo que as Escrituras se revelam para mim, eu entendo o que é que Deus tem para mim e a forma que eu tenho que viver diante dEle. A própria palavra do Senhor, ela vai se revelando a nós a cada dia, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor deseja de nós. Amém? Glória a Deus. No capítulo de número 3, nós vemos aqui Jesus, ele se revelando através desta grande missão que ele veio como o Filho de Deus sobre a terra, enviado para salvar a humanidade. E na medida que ele ia se revelando e as pessoas reconhecendo quem ele era, as visões eram abertas, pessoas eram livres do pecado, livres do inferno, e elas tinham a oportunidade de ter esse Cristo como suficiente Salvador. Poucos foram aqueles que tiveram as suas visões abertas e que reconheceram que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Poucas pessoas abriram o seu coração. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele veio para os seus, e os seus não quiseram, o rejeitaram. Mas, aleluia, a todos aqueles o quanto receberam, ele nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. E eu e você fazemos parte, aleluia, desta geração. Amém? Glória a Deus. No capítulo 4, esse capítulo eu amo falar dele. Aleluia. João revela Cristo como a fonte da água da vida, onde a mulher samaritana passa a ter na sua vida, através de Cristo Jesus, ela passa a viver essa vida abundante, a qual nós vamos falar aqui. João, ele revela através destes escritos para nós. No capítulo de número 4, ele nos deixa este ensino, essa demonstração, onde uma mulher que abriu o seu coração, quando chegou diante de um poço que estava ali, ela se deparou com Cristo, e Cristo se revelou para ela como a fonte da água da vida.
E daquele momento em diante, aquela mulher, ela entendeu que diante de tudo que ela tinha procurado, diante de tudo aquilo a qual ela havia desejado, os seus amores, os seus sentimentos, a sua vida, tudo que ela precisava, a qual ela durante anos da sua vida estava procurando em seus relacionamentos cotidianos com homens, ela não encontrou nada igual, nada melhor do que Cristo Jesus. Quando ela se permite viver e beber desta água da vida, a Bíblia vai dizer que na sua totalidade ela entendeu o que é este conceito desta palavra abundante. Ela foi curada espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Ela foi alinhada ao propósito do Pai. E dali em diante a Bíblia diz que aquela mulher nunca mais foi a mesma pessoa. E por causa da atitude dela, toda a cidade ali, os moradores ali, da sua circunvizinhança, tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Porque ela saiu anunciando: venham, eu encontrei alguém que me conheceu no meu íntimo, que revelou tudo o que eu estava passando. Eu quero apresentar ele a vocês. Tenham essa oportunidade, porque eu tive. Então eu quero que vocês conheçam também. E a Bíblia vai dizer que Jesus demorou mais dias naquela cidade. Por quê? Porque aquela mulher, ela foi saciada. E através de tudo aquilo que ela recebeu, ela não poderia ter ficado com aquilo só para ela. Ela saiu anunciando as verdades do Cristo que concedeu a ela um alinhamento verdadeiro. O Deus de Abraão. Aos olhos dela, talvez ela era uma excluída, que não teria nem mais o direito, porque judeus e samaritanos não se davam. Eles não achavam que os samaritanos eram dignos da misericórdia e da glória de Deus. Mas Cristo, ele chega revelando para ela: mulher, eu sou o autor da vida. E se você quiser, hoje eu me revelo a você. E você, a partir de hoje, tem o direito, sim, da vida eterna. Jesus, ele é ilógico, não trabalha na lógica humana. E ele faz aquilo que é preciso ser feito. Amém? Aleluia. E por onde Jesus passa, e por cada vida que o recebe, ele revela o verdadeiro sentido de ter vida abundante. E o que significa essa palavra? Abundante. Anota aí. Você que está anotando, é importante toda vez que você vir para a igreja, para a reunião, para a oração, venha com a tua Bíblia, venha com um caderno para você anotar, porque a cada dia mais você vai aprendendo das verdades escritas desta palavra. Terça-feira, queridos, nós tivemos aqui um tempo muito precioso falando sobre o profeta Jonas. Foi maravilhoso, nós ficamos aqui em 2 horas, né? E conseguimos extrair tesouros maravilhosos da palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você pesquisar, quanto mais você buscar, mais Deus tem para te revelar. Deus quer revelar palavras remas para você. Deus quer dar para você ministrações maravilhosas. Se desperta para ler a palavra de Deus, porque Deus, ele quer se revelar a você. Ele quer usar a tua vida, assim como ele usou a mulher samaritana. Deus quer usar a nossa vida, queridos, para professar essas verdades da palavra dele. Amém? Abundante vem do grego perisson, que significa muito mais além da medida. Abundante também é uma qualidade grande, abundante, que chega a ser mais do que era de se esperar. Vou ler de novo. Abundante significa muito mais além da medida.
uma quantidade grande, abundante, que chega a ser mais do que era de se esperar. Quando Jesus fez a referência sobre vida abundante, ele descreveu uma vida equilibrada. Ter uma vida abundante é você ter uma vida equilibrada nele. Amém? Ter uma vida abundante é você ter uma vida alinhada a Deus. Alinhada com as tuas emoções, alinhada nos seus sentimentos, equilibrada. Não é viver desorganizadamente, que nem desordenado, eu não tenho direção, eu não sei o que eu faço, não. Uma vida, quando Cristo quis dizer sobre vida abundante, Ele quis dizer uma vida equilibrada, cujos aspectos estão todos sob a autoridade de Deus. E nós precisamos buscar viver desta forma. Nós precisamos nos comportar e entender quem nós somos em Deus. Ah, bispo, a senhora não conhece, eu sou pavio curto, mexeu comigo, então condiciona. Condiciona este seu sentimento a Cristo Jesus, a Deus. Busque o equilíbrio. Ah, eu não tenho não, que eu sou lá da Bahia, do Norte, eu sou lá da parte de cima. Não importa de qual parte você seja, porque a Bíblia diz que você, antes de vir da onde quer que seja, você é cidadão do céu. E o Espírito Santo habita dentro de você. E se você permitir, Ele vai trazer para você equilíbrio, domínio próprio, temperança, amor, paciência, longanimidade. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos buscar. Um dia o bispo, ele estava na escola bíblica falando sobre isso, né? Sobre os frutos do Espírito Santo, sobre os dons. Então os dons é Deus quem dá para nós, mas os frutos eu tenho que produzir diante de Deus. E o que é que a tua família fala de você quando olha para você? O seu parente, o seu amigo, aquele ali é pavio curto, mas não vai na igreja. Mas não está lá na igreja. Ele vai, mas ele precisa ser a igreja. É diferente. Você vir à igreja não significa que você literalmente está completamente transformado. Não, é um processo. A cada dia você vai entendendo. Sabe o que diz Romanos lá, capítulo 12, versículo 2? O que fala lá? Não, irmãos. Não. Um de cada vez, senão eu não vou entender. Vocês conhecem. Essa citação é muito citada aqui. Eu já vou revelar. Eu fico brava quando eu estou assistindo a live, que o irmão está pregando, fala o versículo que a igreja já ouviu tantas vezes e ninguém levanta para falar. Eu fico falando sozinha lá em casa. O versículo, né? Então o que Jesus fala? O que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? Isso. Permita-se ser transformado. Quando ele diz transformai-vos, ele está dizendo permita-se, abra para isso, queira, deseje. Olhe para dentro de você e veja o que precisa ser transformado. Olha para dentro de você e se autocorrija. Se autocorrija. Permita-se ser transformado por aquilo que você está recebendo a cada dia, por aquilo que você está aprendendo. Aquilo que você já aprendeu, você já sabe fazer. Por que é que fica dando desculpa? Fingindo que não sabe, não é comigo não, é com o irmão. Não, é com você mesmo. É com você que Deus está falando hoje. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama, Ele me ama.
E Ele quer que nós venhamos ter, aleluia, este equilíbrio. Quando Ele fala de vida abundante, é uma vida equilibrada, uma vida alinhada, cujos aspectos estão todos sobre a autoridade de Deus. Uma vida abundante, queridos, é uma vida que garante a mim e a você crescer à imagem semelhança de Cristo Jesus. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados a cada dia para alcançar o quê? Né? É o mesmo que objetivo. Quando ele fala aqui sobre ser intencional, significa que eu e você precisamos ter um objetivo, uma intenção de alguma coisa. E que objetivo é esse? Eu preciso atingir a estatura da varonilidade de Cristo Jesus, que é para mim um modelo. Durante todo o período que ele esteve na terra, ele foi como um modelo, como um exemplo. Ele não dizia, ó, vai lá, vocês façam, porque eu vou ficar aqui. Não, ele ia primeiro. Ele não precisava descer ao rio ali, Jordão, e se batizar. Mas ele diz, convém que cumpra as escrituras. Eu estou aqui para obedecer. E o que é para mim mergulhar nas águas deste rio? Eu me inclino e eu obedeço ao meu Pai. Ele sendo Deus, ele não usurpou. Ele não usurpou a si mesmo, não se engrandeceu, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se entregando no madeiro, se fazendo maldito em meu lugar. Ele assumiu, aleluia, aquilo que era para mim e para você. Ele riscou toda a dívida que era contra mim e contra você, para que eu e você tivéssemos o direito de viver essa vida abundante que Ele anunciou para nós enquanto esteve nesta terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós devemos ao Senhor Jesus a nossa eterna gratidão, porque Ele pagou o preço, Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Nós não éramos merecedores de nada, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, amém? Então nós estamos crescendo, sendo aperfeiçoado para atingir a estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Isso é ter uma vida em abundância. Vida abundante é eu receber muito mais além da medida. Abundante é eu ter uma quantidade tão grande, tão abundante, que chega a ser mais do que eu esperava. Aonde eu vou ver isso? Alguém abre para mim 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem sabe o que está escrito já pode ler. Pode falar. Como é que se fazia nas escolas quando a gente era pequeno? É 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Aqui nós vamos entender mais um pouquinho sobre esta palavra, né? Quando eu quis dizer assim, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que eu espero, mais do que aquilo que eu penso, mais do que aquilo que eu acho que era para mim. O que é que Deus tem para a minha vida? Eu quero que você leia o que está escrito lá. Nem olhos, nem ouvidos, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para você que o ama.
Você não consegue mensurar essa abundância que vai correlatar a mim e a você, que é a vida eterna. É muito grande, é muito alto, é muito profundo aquilo que Deus tem. E como que nós sabemos disso, bispa? Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós estamos falando de vida abundância, é algo muito grande. É algo muito precioso, muito mais elevado, que os teus olhos ainda não conseguiram enxergar. Talvez você fale, Deus, eu me assentar naquela mesa, onde o Senhor mesmo vai me servir na grande ceia. Eu não mereço, eu não consigo me ver assim. E o Senhor te diz, filha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ainda ao teu coração as grandes coisas que eu já preparei para você na eternidade. É muito profundo, queridos. É maravilhoso. Aleluia. É grande demais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Glória a Deus. Vai comigo para capítulo 8 de João. Quando eu estava meditando o que eu li, eu falei, meu Deus, eu tenho que ler esse capítulo todo. É maravilhoso. A partir do versículo 21, Jesus mesmo, ele vai se revelando, declarando através dos fariseus hipócritas, judeus, que não criam na sua divindade, na pessoa salvífica do próprio Cristo que estava entre eles. E Jesus então, depois do capítulo 4, ele vai operar tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas. Jesus, ele já era altamente conhecido por aquele povo, em todo aquele território por onde Jesus andou e caminhou. E mesmo assim, muitos deles não criam, endureciam a sua cerviz. É diferente do dia de hoje? Irmãos, nós precisamos vigiar, porque Cristo já está às portas. Jesus já está às portas, os sinais estão aí. A partir do versículo de número 21 do capítulo 8, nós vamos ver aqui Jesus declarando, defendendo a sua missão e a sua autoridade, que não era humana. O poder e a autoridade de Jesus não vinha de homens, vinha do céu. De outra feita lhes falou dizendo, Jesus falando, eu vou me retirar, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Jesus está falando o que aqui para eles? Ei, prestem atenção. Durante um tempo, vocês ainda me terão com vocês, mas chegará o dia em que eu não estarei mais aqui com vocês. Grande oportunidade vocês estão perdendo em não crer quem eu sou. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha que profundo isso. Então, eles diziam entre eles, olha só a mente daquele povo, queridos. Povo que conhecia a palavra, sabia das profecias. Um povo que estava nas sinagogas, sabe? Ia para a igreja, ia para a oração, fazia jejum. Terá ele, acaso, a intenção de se matar? Olha o que ele estava pensando. Por que ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir? E eles prosseguiram dizendo, vós sois aqui da terra. Jesus falando, eu sou do céu. Vós pertencem a este mundo.
mas eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou aqui, é Ele revelando a pessoa da divindade, aleluia, e eles não puderam compreender, porque os seus entendimentos, as suas mentes estavam entenebrecidos. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles perguntaram para ele: quem és tu? Responderam-lhes Jesus: que é que desde o princípio eu tenho falado para vocês? Muitas coisas eu tenho para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, ele estava explicando para eles, eu estou compartilhando com vocês na terra. Isso é lindo demais. Eles, porém, não entenderam o que lhes falava do Pai. Não conseguiam entender. Estavam com os seus olhos tapados, seus ouvidos ensurdecidos, não tinham discernimento. E disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada eu faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou, Ele está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dito estas coisas, muitos creram nele. Quem abriu o coração, aqueles que abriram os olhos, aqueles que se permitiram, entenderam. Aleluia! Aqueles que estavam ali, que entenderam que era ali para salvação, porque Cristo estava falando de salvação, de eternidade, de vida abundante, que é muito mais além do que viver aqui nesta terra, é ir para o céu, mas tem uma condição. E disse Jesus, os judeus que haviam crido nele, Jesus disse assim: se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vocês ficarem firmes, praticando tudo aquilo que eu já falei para vocês, vocês são meus discípulos. Vocês descendem de mim. Vocês me receberam como o Salvador da sua alma. Se vocês permanecerem firmados na minha palavra, que é a verdade, a salvação alcançou o teu coração. Isso é para mim, é para você nos dias de hoje. Por que Jesus falou isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que era o próprio Cristo. Respondeu-lhes: somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha, irmãos, os religiosos. Olha a mentalidade desse povo. De dura cerviz. Não estava entendendo nada. Replicou Jesus: em verdade, eu digo a vocês, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre ele fica. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres.
bem sei que sois da descendência de Abraão. Eles estavam falando como se Jesus não conhecessem eles. Bem eu sei quem você é. Bem eu sei quem vocês são. Contudo, procurais me matar. Porque a minha palavra não está dentro de vocês. Vocês só conhecem a letra, não praticam. Meu Deus, que forte. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. De que Pai Cristo está falando aqui? Nós vamos entender. Então lhes responderam, e eles continuaram: nosso pai é Abraão. Ó, religioso. Nosso pai é Abraão. Jesus falou assim: se sois filho de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Mas agora procurais me matar. Vocês procuram matar a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se vocês são da descendência de Abraão, como vocês dizem que são, pratiquem, vivam como viveu Abraão, obedecendo a Deus. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai. Continuar insistindo. Olha o que a religião faz. Ela cega. Ser cristão não é ser religioso, igreja. Ser cristão significa que você tem o caráter de Cristo aplicado em você, vivendo dia após dia aquilo que Cristo te ensinou a ser. Cristão é ter caráter de Cristo, não é religião, porque a religião ela oprime, mas Cristo liberta. Nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. E Jesus respondeu para eles assim: se Deus fosse de verdade o vosso Pai, certamente vocês me amariam. Por quê? Porque o mesmo Espírito testifica, certo? Certo? Se vocês fossem filhos de Deus, como vocês estão falando, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui eu estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, o Pai, me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis aquilo que eu falo com vocês? Se vocês são de Deus, vocês precisam entender o que Cristo fala a vocês. Meu Deus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus falando. Aquilo que eu estou revelando a vocês é algo muito profundo. É algo que vem muitas vezes para te confrontar a uma mudança. Mudança de pensamento, de atitude, de vida. Viver uma vida abundante significa você mortificar a tua carne todos os dias. Crucificá-la com Cristo Jesus na cruz. A tua carne está gritando, mortifica ela através de jejum, da oração, da santificação. Quer viver uma vida abundante? Abra mão da sua carne, porque na carne ninguém verá a Deus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo é mentiroso, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não conseguem crer em mim.
Jesus estava falando para eles: logo o pai de vocês é o diabo. Meu Deus, que forte. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem em mim? Olha a resistência humana e religiosa daquele povo. Talvez de uma igreja, de pessoas que estavam ali no meio. Alguns abriram o coração, alguns amoleceram o coração e creram, mas muitos se opunham a Cristo Jesus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aí eles responderam assim: porventura não temos razão em dizer que você faz parte dos samaritanos e tem demônio? Acusando Jesus. E Jesus replicou dizendo: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se você guardar a palavra de Deus, você vai viver essa vida abundante que o Senhor tem para a tua vida. Porque vida abundante nos remete para a eternidade. Aleluia! E eles falaram assim: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas morreram. E você fala: se alguém guardar a minha palavra, não vai morrer. És você maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Eles olharam para Jesus e falaram assim: quem você pensa que você é? Falando desse jeito. Nós somos filhos de Abraão. Quem você pensa que você é? Jesus respondeu assim para eles: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Tem coisa, irmão, que é melhor Deus falar ao teu respeito. Não se preocupe com aquilo que falam de você, não. Podem até apontar. Você não tem que falar nada. Fecha a sua boca. Sabe por quê? Deus te justifica. Deixa o Pai falar para essa pessoa quem você é nele. Deixa o Pai revelar. Jesus disse assim: quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu conheço o meu Pai e guardo a sua palavra. Abraão, a qual vocês dizem que é o pai de vocês, ele alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe então os judeus: ainda não tens nem 50 anos? Como você diz que viste Abraão? Jesus respondeu assim: em verdade, eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu o sou. Aleluia! Então eles pegaram as pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles não discerniram quem era
o Cristo. E que vida abundante é essa que Ele veio revelar a nós nesta terra, quando Ele disse aqui em João, capítulo de número 10. Agora eu vou pregar. Agora eu vou começar a pregar. Aleluia! Glória a Deus. João 10, versículo 10. Eu queria me dar o meu celular. Eu anotei algo aí no meu celular, eu esqueci de trazer aqui, irmãos. Eu gosto tanto de celular que ontem eu trouxe até 2, o meu e que não era meu. Aleluia. Quando Jesus, Ele começa aqui no Evangelho, no capítulo de número 10. Ele vai se revelando aqui, dizendo: em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. E eu quero só parar aqui. Atravessar a porta remete-nos à segurança. As portas dos apriscos eram reforçadas e podiam resistir aos ataques. A porta, ela nos remete a uma certa seleção, ou seja, somente as verdadeiras ovelhas podem entrar. Efésios capítulo 1, versículo 3, anota aí, depois você vai ler lá, vai falar sobre a eleição. A porta fala de exclusividade. Nisso encontramos algumas polêmicas, né? Mas a porta, ela simboliza comunhão, pois do lado daquele que entra, o pastor cuida das suas ovelhas. O que Cristo está falando para mim e para você? Todo aquele que entra pela porta. Quem é a porta? Quem é a porta? Pois é, irmãos. Aquele, porém, que entra pela porta terá a segurança do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Logo, ele está nos ensinando, continua a falar sobre a questão da abundante vida nele. E é através dele que nós recebemos. Ele que é a porta que vai nos conduzir à eternidade. E se nós, que dizemos ser ovelhas do aprisco de Cristo Jesus, precisamos estar alinhados nele, enxertados na videira. Eu não posso uma hora, sou de Cristo, não sou de Cristo. Jorro água salgada, mas eu também jorro água doce. Não. Eu tenho que entender que se eu sou ovelha, a ovelha, ela traz a tipificação da obediência, da submissão, da condição total do seu pastor, porque é ele quem vai conduzir as ovelhas a beber as águas. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o nosso pastor e nós não vamos ter falta de nada. Ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes. Ele vai nos levar pelas águas tranquilas. Ele vai nos dar refrigério para nossa alma. Quando nós nos acharmos inquietos, perturbados, ele é o sumo pastor. Ele é a porta pela qual eu e você precisamos passar. Aleluia! Para este o pastoreio, para este, cadê o óculos? O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas, ele conduz.
Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz. Jesus lhe ensinou essa parábola, mas eles também não compreenderam o sentido daquilo que ele estava falando. E Jesus de novo falou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se coloque de pé na presença de Deus. Se coloque de pé.